Olá, pessoinhas do Instagram, tudo bem? Eu ia fazer isso em um Stories, mas aí ia ficar um Stories imenso, ia ficar 24 horas de Stories e eu sei que eu me estendo. Não vão ser 24 horas de vídeo, fiquem tranquilos. Vamos lá, vamos falar sobre Bitcoins. Bitcoins é um assunto super legal e que importa demais para os avanços tecnológicos que vão surgir daqui pra frente. Porque ele é muito mais do que uma criptomoeda. Criptomoeda tem muitas, mas o que ele trouxe de diferente, que foi a blockchain, é o que realmente pega e importa daqui pra frente. Começar falando como surgiu o Bitcoin, como é que ele se tornou o que ele é hoje, tá? Em 2008, um cara chamado Satoshi Nakamoto publicou um artigo falando sobre o Bitcoin, sobre as fórmulas que ele criou e como as transações com o Bitcoin se efetivariam, quais as fórmulas seriam usadas e por que ela seria tão efetiva. Basicamente, a moeda é um negócio descentralizado que prescinde de qualquer regulamentação fiscal, imposto, governo, enfim, tudo isso. Não existe nenhum governo, não existe nenhum banco central que emita bitcoins. Todas as moedas, todos os bitcoins são emitidos pelos próprios usuários. Mas como assim? Existe uma rede de computadores desses usuários que trabalham para resolver essas fórmulas em competição, simultaneamente. E os computadores que resolvem essas fórmulas mais rápido validam as transações que estão sendo feitas no mundo inteiro com bitcoins e recebem uma certa comissão. Por isso, comissão em bitcoins, logicamente. Então você tem ali vários computadores competindo para resolverem determinada fórmula e o que resolver primeiro ganha uma comissãozinha. Mas é um negócio muito simples, né? Seria muito lindo se os computadores estivessem ali gerando e resolvendo fórmulas e fórmulas por segundos. Não é bem assim, porque digamos que você tenha um servidor e você minere bitcoins, que é o que esses computadores fazem. Você consegue, sendo muito otimista, 0,05 bitcoins no final do mês. Não é tanto assim, né? E se a gente tivesse em 2010, quando o Bitcoin valia 0,03 centavos de dólares, por exemplo, se a gente estivesse lá em 2010, eu diria pra você, não faz isso não faz sentido, porque o Bitcoin vale 0,03 centavos de dólares. Mas hoje eu digo pra você, faz um médio sentido, porque um Bitcoin hoje tá valendo de 5 a 6 mil dólares, um Bitcoin. Então, se você pensar no investimento médio a longo prazo, se você tem como comprar um servidor médio aí, você consegue uma graninha pra fazer uma poupança. Então, basicamente é assim que os bitcoins são gerados. Mas aí você me pergunta, beleza, são gerados assim, mas você me falou um negócio aí muito louco. Você disse que ele foi de 0,03 dólares em 2010 e ele subiu para 5 a 6 mil dólares em 2017. É isso mesmo. Por que ocorreu essa valorização toda? Lá quando o Satoshi criou as fórmulas e criou o conceito do Bitcoin, ele disse que seria uma moeda escassa. Então, ela tem um limite de emissão. Os Bitcoins vão deixar de ser emitidos e minerados a partir de 21 milhões de Bitcoins no mercado, que só vai acontecer em 2140. Mas é uma moeda com escassez relativa. Em economia, toda mercadoria que tem escassez relativa, durabilidade e divisibilidade se torna uma mercadoria de valor. Isso aconteceu com o ouro, você tem o petróleo, enfim, várias coisas nesse sentido. E o Bitcoin, ele tem escassez relativa, ele é durável e ele é muito divisível, o que torna ele diferente do que seria um bem material, exatamente físico, eu diria. Você pode fracionar um Bitcoin, assim, em casas e casas decimais. Isso para você usar como uma tecnologia bancária é muito bom, é um aporte de segurança muito bacana. Mas eu falo já sobre isso. E aí você tem essa questão, você tem um padrão do Bitcoin que torna ele muito valorável. Só que como o ouro, por exemplo, que tinha essas três coisas, só não a potente divisibilidade, é um bem deflacionário. Até que ele funcionou durante um tempo. O dólar americano, antes de virar uma moeda fiat, ele era calculado em cima da quantidade de ouro que tinha no Tesouro Americano.
Só que aí o dólar passou a ser uma moeda internacional. E aí já não fazia mais sentido calcular ela em cima do ouro, para poder fazer as transações internacionais e tudo mais, porque você mexe com impostos. Então não faz sentido você ter uma moeda deflacionária fazendo um comércio internacional. Mas isso é para moedas governamentais. A gente tá falando de bitcoins estão um pouco se ferrando para isso. Você faz transações internacionais tranquilamente sem pagar imposto nenhum. Enfim, e por que bitcoins são tão importantes? Como eu falei para vocês, você tem a questão social do Bitcoin e você tem a questão da blockchain. A blockchain é o que envolve a tecnologia do Bitcoin. E o que faz dele tão inovador e tão bacana dentro do mundo. A blockchain é essa cadeia de computadores que valida as coisas descentralizadamente e permite com que os usuários e as pessoas comuns sejam as mediadoras de uma validação, de uma seguridade, enfim. Se você pensar nisso, você consegue enxergar processos como processos cartoriais, processos de votação, processos de registro de pagamento públicos sendo compartilhados e validados democraticamente, muito mais rápido e sem burocracia. Então, se você pensa na tecnologia da blockchain para agilizar processos e tornar o mundo menos burocrático, ela funciona pra caramba. É uma coisa sensacional, já tem gente desenvolvendo criptomoedas e criptocertidões, digamos assim, muito mais avançadas do que o Bitcoin, por exemplo, para tornar efetivo esse tipo de coisa. Tem muitos bancos já usando criptomoedas não, também, mas blockchains para agilizar as suas transações e para poder usar esse poder de fracionamento, para poder ter mais segurança na hora que for dividir as suas transações e fazer contabilidade. Segurança, né? Enfim, bancos estão usando isso, pessoas estão desenvolvendo com isso é bacana, isso é lindo. Agora, o Bitcoin ele foi criado com uma ideia absolutamente cyberpunk. Cyberpunk foi um movimento que nasceu lá nos anos 90 com a criação da internet, que é basicamente uns anarquistas da internet e tudo mais. Se você pensar no Bitcoin como uma medida social para resolver determinados problemas, tipo divisão de renda, entrada de dinheiro em países que bloqueiam a entrada de dólar, ou forçam um câmbio desfavorável, tipo a Argentina e a Venezuela, essas coisas todas. Se você pensar no Bitcoin como uma alternativa para esses países, como uma moeda salvadora, isso é muito lindo, porque você não tem a entrada de governo, você tem uma coisa ali que vai estar circulando e as pessoas estão usando, gerando valor, sem precisar da satisfação do governo nenhum. Ela foi criada meio que para isso, né? Mas eu duvido muito dessa utopia, eu acho que isso não vai acontecer. Até porque tem já, transações são feitas com bitcoins, mas ela é uma moeda de muito pouca aderência. Tem poucas pessoas aderindo ao Bitcoin. Poucos comércios, eu diria, em massa. Você tem uma galera que usa, óbvio, senão não valeria a pena minerar ou não valeria a pena investir. Mas eu digo, a usabilidade em massa do Bitcoin ainda não é muito visível num horizonte próximo, porque ela não é uma plataforma muito user-friendly, não é muito uma moeda legal, eu diria, para se usar. Sem falar que os governos já estão caindo em cima, né? Porque a primeira grande escala do Bitcoin, a primeira grande valorização que aconteceu com o Bitcoin foi no mercado ilícito de tráfico de drogas, com a Silk Road. Tráfico não, de venda de drogas, eu diria. O que acontece? Um carinha na Deep Web resolveu fazer um site, uma plataforma para vender drogas tranquilamente, usando transações em bitcoins. E como ela não consegue ser vista pelo governo, você não tem como fiscalizar isso, foi uma delícia fazer essa transação e fazer com que isso se tornasse um mercado multimilionário. Sim, o cara tornou bitcoins um mercado multimilionário com venda de drogas. Enfim, esse foi o primeiro grande escalonamento. Mas é aquela coisa, né? Eu vou fugir um pouco do assunto aqui. Se algum dia for criado geneticamente um unicórnio, todo mundo vai achar muito legal e tudo mais, que lindo o unicórnio, mas as primeiras duas perguntas que vão fazer é como atira e se dá pra cheirar. As pessoas são toscas, as pessoas são do mal. Então, acontece.
Aconteceu isso aí, hoje o governo americano cai em cima, até porque não é só drogas que você consegue fazer de uma forma mais... Você consegue traficar de uma forma mais fácil. Mas você consegue lavar dinheiro de uma forma muito mais fácil com bitcoins. Já estão criando licenças, já estão criando empecilhos para comércios que querem usar bitcoins. Claro, o que tiver por aí vai estar circulando e vai estar rodando. Mas essas utopiazinhas de que vai se tornar uma moeda em massa, eu duvido um pouco. A blockchain é a coisa mais interessante que você tem do Bitcoin, na minha opinião. A forma como você pode usar isso para a sociedade, como você pode dinamizar e democratizar, por exemplo, a forma de votar. Imagina você poder votar com a validação e a seguridade dos próprios votantes, você poder avaliar todo o perfil de gasto público de uma forma democrática e antiburocrática. Tudo isso com a blockchain é muito possível e os usuários conseguem fazer. Como é que é isso? Ela foi criada para ser socialmente revolucionária, mas no final das contas ela é tecnologicamente revolucionária. O que não é uma má coisa, na verdade isso é muito boa coisa. Aí você vai me perguntar, não sou economista, mas se vale a pena investir em Bitcoin, se não vale a pena, eu não sei. Olha, os economistas dizem que vale a pena só investir 1% do seu patrimônio em Bitcoins. Agora, o que eu diria é que se você tem uma graninha para montar um servidor, eu montaria um servidor e deixaria ele minerando, porque ele vai se pagar em algum tempo e daqui a pouco ele vai gerar lucro para você tranquilamente. Pode ter certeza disso. Basicamente é isso que eu tinha pra falar de bitcoins. Eu acho que eu já me estendi bastante. Tem mais coisas, mas aí ia ficar muito grande esse vídeo. Tem a história do Bitcoin, que é bem interessante de pesquisar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou cansativo, se ficou chato, por favor me digam, porque da próxima vez que eu fizer um vídeo, eu faço ele de uma forma mais legal. É isso aí. Tchau pra vocês.